Deus, sentar com a gente e ter um público assim, evangélico aqui, para continuar esse diálogo. Eu achava importante que surgisse essa proposta daqui, porque daí ela poderia falar desse fenômeno que tem marcado a prática das igrejas evangélicas no Brasil, e a aplicação desses signos do Antigo Testamento bíblico. Por exemplo, não só na decoração dos templos, mas ela pode falar, melhor do que eu, do uso nas canções, na cultura gospel, nas canções gospel. Se usa muito ultimamente aquela trono, Senhor dos Exércitos, Santo do Santo, menção de imagens assim, não é? E também ela pode falar da nomeação. No meio evangélico tem um negócio de levita. Aquela pessoa encarregada da liderança musical na igreja evangélica chama levita. Isso é novo para mim. Chama levita. Quer dizer, é o uso de imagens, não é? Em canções. O uso, por exemplo, de instrumento de som judaico, aquele, como é que chama? Shofar. É assim que chama? Então, Shofar. Ou a decoração de altares com a estrela de Davi, aqueles candelabros, né? A menorá, né? O destaque ao rei Davi. Não é? Tem uma música que diz: eu pulo como o rei Davi, eu bato como o rei Davi. Acho que eu mato como o rei Davi. Ela, assim, né? Tem músicas assim que se repetem. Então, o rei Davi como modelo, até votos, promessas. Então, são personagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, gaditas. É um fenômeno, tá? Em ascensão. Então, quem tem um olhar atento sobre isso, pode apontar esse desenvolvimento. E pessoas que estudam bem essa relação entre mídia religiosa e a ideologia do mercado, que vai ditar como que cresce. Como é que eu faço o meu empreendimento religioso realmente, se tornar, não é? É uma questão do mercado. Então, há estudos que apontam para a significação desses signos bíblicos entre os evangélicos, né? Então, é dos anos 2000 que passaram a ser enfatizado nas igrejas evangélicas brasileiras uma espécie de ressignificação, de retomada do Antigo Testamento bíblico. Alguns já, boa parte deles, em canções, em pregações, liturgia. Então, uma ênfase muito forte, programa de TV, não é? Enfim, daqui em diante, gente, eu vou parando por aqui agora, pensar juntos, e aí é o diálogo teológico, interreligioso, não é? Ou ecumênico, ou macroecumênico. Essa questão da mídia e do mercado e a motivação desse processo. No que influencia o mercado e a mídia no desenvolvimento e incremento da igreja, desenvolvimento da igreja, esse uso abusivo, exagerado dos símbolos do Antigo Testamento, eles têm uma razão, e eu vou aqui justificar aquela tese lá inicial que eu falei para vocês. Por que ele está ressignificando, exagerando e abusando daquelas imagens do trono, do rei? Por quê? A linguagem, voltando aqui para a linguagem jornalística, o uso de símbolos judaicos pelos neopentecostais tem raízes na doutrina cristã, né? Mas ganhou, o bispo Edir Macedo, por exemplo, surge com aquela figura, essa crença leva ao surgimento do que nós falamos de uma espécie de sionismo cristão, não é? Nada contra o sionismo, né? Só pode ser o sionista. Mas aqui, um sionismo, eu vou usar a linguagem aqui, o meu ponto de partida é de dizer de direita ou de extrema direita, no qual setores evangélicos ou neopentecostais assimilam símbolos judaicos motivados pela crença de que aqueles, atenção, aqui tem um símbolo do milenarismo, do dispensacionalismo, não dá tempo de falar tudo agora,
Mas o Marco Feliciano, por exemplo, ele fala o seguinte: aqueles que amam Israel receberão em troca a prosperidade. Estou citando aqui literalmente o Marco Feliciano, que é um pastor, deputado do PSC aqui por São Paulo. Ele diz assim: nós sempre pregamos isso, a volta de Jesus é o maior evento da vida de um cristão, porque significa a sua redenção. Os evangélicos eram, até pouco tempo atrás, segregados da sociedade. Nosso pensamento não era divulgado por fora das nossas fronteiras sociais, fronteira dele, disse, né? E disse o deputado. Então, eu queria somente aqui abrir, precisa discutir sim. Nós vamos continuar o debate. Na próxima etapa, eu acho que deve ser um público de maioria evangélica, não é isso? Porque tanto para o desenvolvimento e crescimento da religião, quanto para a paz e a construção da boa política, eu acho, Brian, é necessário esse debate. E nós vamos continuar a discussão, o diálogo ecumênico, ou então interreligioso, sobre esse exagero, esse alinhamento desses símbolos, do uso desses símbolos. Um exemplo do impacto político é esse sionismo cristão no Brasil, que pode ser visto aí como a gente demonstrou. Último, agora é o último mesmo, prometo. Então, do ponto de vista teológico, a postura e da comunicação aplicada, que eu acho adequado para a igreja, que eu falaria isso com os meus colegas, é perguntar: por que a ênfase na teofania da tradição monárquica de Jerusalém na prática das igrejas hoje? Por quê? Então, pelo menos em tese, pelo que eu li da Magali, do Clemir de Andrade, viu também conversando, é o seguinte: você toma como única referência bíblica, capaz de referendar a teologia da batalha espiritual, não é? E essa teologia que defende, para encerrar, uma postura intimista de relacionamento com Deus, que constrói um Deus, aqui é teologia, né? Um Deus, é um Deus que espera ser adorado, nada mais. Não tem aqui o Novo Testamento. Jesus Cristo, por exemplo, está lá, chorando, lágrima de sangue. Vocês não... Aí pegou os discípulos dele dormindo no Getsemane, e Jesus faz um apelo: mas vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Não é possível. Eu acho que ele chorou, eu acho, né? Não estou dizendo, eu acho que Jesus chorou lágrima de sangue, porque não haveria ninguém que continuasse o projeto dele, a proposta dele. Os caras estavam dormindo. Eu acho que é por isso que ele derramou lágrima de sangue, quando achou os caras dormindo, sem vontade de continuar a testemunhar a martiria que ele propunha. Então, o único serviço que o rei espera, que é um Deus assim dos seus súditos, equivale a um divino, a uma teologia de um Deus que precisa ser compreendido como soberano, vencedor, dominador. A estima do súdito é elevada ao ponto, veja bem, o súdito, ele não é um vassalo, não. Então as músicas do neopentecostais, ela fala: eu sou herdeiro, eu sou um príncipe, aquele que tem acesso à sala do trono, tem direito à herança da realeza. Para alcançar esse status, pessoal, somente tocando no altar, recebendo os favores do rei, entrando no santo do santo. Isso é muito cantado na música gospel. Então, essa seleção própria da teologia judaica sacerdotal, não é? Me parece que os filhos, os verdadeiros adoradores, ele ressignifica a figura do levita. E no momento em que a lógica do capitalismo globalizado, baseada na possessão material, na seleção, na competição, aí prevalece como base da organização social, da igreja, a necessidade de ressignificar os signos da teofania monárquica
do Antigo Testamento, né? Então, essa ressignificação, teologicamente, ela é uma extensão, ou mesmo uma expressão cultural desse capitalismo, que eu acho que esse capitalismo neopentecostal de terceira onda é a versão neoliberal do capitalismo. É isso. Bom, vocês desculpem aí, uns 5 minutos da discussão. Toma meu tempo. Tá bom. 15 minutos com 5 tolerâncias. São 15 e 39. Tá. Bom, então é o seguinte. O pastor já fez um apanhado geral, né, dessa situação que a gente está discutindo, está enfrentando. Eu vou trazer alguns elementos aqui para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo, né? O Brasil, ele se tornou um dos países do mundo em que essa teologia neopentecostal é mais acelerada. Então, esse livro aqui da Andrea Dipp, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder, ela traz aqui esses dados interessantes aqui para a gente analisar, para ver como que está essa situação. Aqui, ó. No censo demográfico do país realizado pelo IBGE em 2010, houve um aumento de 61,45% em 10 anos. Em 2000, cerca de 26,2 milhões de pessoas se declaravam evangélicos, 15,4% da população. Em 2010, o número passou a 42,3 milhões, 22,2% dos brasileiros. Já no fim de 2016, quer dizer, logo agora, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, 29% dos brasileiros, quer dizer, 3 em cada 10 pessoas com mais de 16 anos, se declaravam evangélicos. Então, esse é um quadro de mudança, de transformação, né? Até os anos 80, 90, quando o pastor fala aqui da terceira onda, o importante notar é que esse crescimento, ele se dá principalmente no plano do neopentecostal. É onde a igreja está crescendo de forma acelerada, inclusive pegando adeptos das outras vertentes religiosas, metodistas, presbiterianos, e por aí vai. Então, essa transformação, as pessoas escolherem um credo ou outro, ou escolherem uma simbologia, seja ela judaica, seja ela cristã e tal, isso não vem ao caso. Ninguém tem que se preocupar com isso. Isso é uma coisa de fórum íntimo de cada um, e a maioria das pessoas escolherem ir por um caminho ou por outro, né? Eu, apesar do adiantado da hora, não vou resistir em contar uma história engraçada. Eu perdi o computador lá em Israel no trem e fui para lá para o setor de achados e perdidos, né? Desesperado porque tinha perdido o computador. Você vê aí as fotos, está lá, a reportagem que eu tinha feito, tudo lá. E o cara me mandou lá para Modi'in, uma cidade lá no sul de Israel. Aí eu fui, chegou lá, não estava o computador. Depois eu voltei para o centro, a estação central de Tel Aviv. E aí eu já estava ficando tenso cada vez mais. Aí eu liguei para a Helena, que estava aqui no Brasil. A Helena é minha esposa, ela está aqui no plenário. Aí
eu disse para ela assim, olha, está acontecendo isso, eu estou tenso aqui. Ela disse, eu vou acender uma vela para o Frei Galvão. Ela é devota do Frei Galvão. Aí eu disse, acende. Aí eu falei para o meu primo que está lá em Israel, eu comecei a contar essa história para ver o que ele podia me ajudar e expliquei para ele que a Helena estava acendendo a vela para o Frei Galvão. Né? Aí ele disse, não vai adiantar, porque você está na religião errada, ela é de outra religião, vai acender a vela para você, não vai dar certo. Aí ele contou a história do filme lá do Roman Polanski, do vampiro judeu. O vampiro judeu foi atacar uma casa de um pessoal lá e eles vieram com a cruz. O vampiro começou a rir, o cara perguntou, por que está rindo? Disse, não, eu sou judeu, a cruz não vai fazer efeito nenhum. Então quer dizer, esse negócio do símbolo, da religião, não teria nenhum problema se ele não viesse agregado a uma certa manipulação. Né? Então, o problema que a gente e que o pastor muito bem aqui observou, é de que essa simbologia ela é utilizada ela tem um efeito de manipulação. Né? Então, qual é a questão? Tem várias questões que estão aí colocadas. Né? Qual é a questão central? Essa que já foi dita aqui, mas eu vou tentar acrescentar alguma coisa se eu conseguir, viu, pastor? Então, é a tal da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela cresce junto com o crescimento do neoliberalismo, né? E também com a falência do modelo socialista. Quer dizer, o modelo socialista nos anos 80, ele já vinha capengando, já tinha passado por uma série de processos de revisão e de distorção, né? E aí, quando ele acaba, ele dá espaço para aquela questão de que é o mercado, é o capitalismo, não tem alternativa e tal, e começa a crescer essa nova teoria do neoliberalismo. E ela começa também a ser aplicada na política institucional, nos governos. A gente sabe que o Allende foi assassinado e com ele mais uma multidão de jovens lutadores e progressistas e tal, para poder aplicar a teoria dos Chicago Boys, aquele pessoal que da escola de Chicago que dizia o seguinte, e depois a gente ouviu isso por aqui, é o Estado mínimo, é o Estado saindo da intervenção na vida social das pessoas e assumindo o quê? O mercado. Né? Agora, essa questão aí era uma falácia, por quê? Porque as pessoas que não têm acesso a dinheiro, a recurso, a condição, elas ficam afastadas da melhor condição de convivência, de sobrevivência. Né? Então, nas periferias, né? Quando o Estado se afasta, né, já não tinha grande coisa, aí acesso a lazer, a cultura, isso aí vai desaparecendo e ficando cada vez mais afastado da vida, da realidade das pessoas. Então, essa situação gerou um vácuo, né, de que o Estado desapareceu e, além do Estado desaparecer, também com isso, quer dizer, a industrialização nacional desapareceu, o número de desempregados começou a crescer, e aí a pessoa uma mulher que trabalhava numa fábrica, ela vai ser manicure. O cara que trabalhava numa rede de lojas, ele vai ser um taxista do Uber, ou seja, uma atomização da vida social. Né? Então, aquilo ali criou um vácuo que foi aproveitado exatamente por essa corrente chamada neopentecostal, que é, na verdade, a aplicação do neoliberalismo na religião, ou seja, deu um caráter de sacralidade a uma coisa que não tinha nada de sacro, ou seja, é a vida das pessoas, e agora não, agora você não precisa mais, o adepto, o crente da religião, dessa religião, ele não precisa reivindicar nada do Estado, o Estado desapareceu.
Aí você vai reivindicar tratamento de saúde, você vai reivindicar lazer, vai reivindicar escola? Não. Você vai se comunicar direto com Deus. E quanto mais você der para a igreja, vai ter o resultado. Você vai ter sua escola, você vai ter seu dinheiro, seu empreendimento vai para frente. Então, isso aí passou a ser uma manipulação. Só que como isso se apresentasse, vamos supor, você bota uma igreja e bota no altar uma cédula de $100. É meio chato, né? Então, em vez de fazer essa relação direta para dar alguma sacralidade, eles começaram a buscar símbolos que remetessem a uma religiosidade. Na verdade, é da religiosidade a uma coisa que não tem nada de caráter dos princípios bíblicos, né? Então, nem do cristianismo primitivo, original, e nem daquilo que são os princípios proféticos do judaísmo. Então, passou-se a vivenciar uma nova religiosidade. E, como o pastor aqui falou, para poder essa relação se estabelecer, criou-se as duas teologias, a teologia da prosperidade, que é essa que eu já falei, e a chamada teologia do domínio. Você está em luta, aquela luta que você trava na sociedade para conseguir um emprego, para conseguir remédio para o seu filho, para conseguir melhorar de saúde, aquela luta que você trava, ela é simbolicamente transportada para a luta de Davi contra Golias. Então, você não é uma luta assim corriqueira, uma vez que você vai para a igreja e você está ali diante do templo do rei Salomão e tudo tem uma significação. Então, por exemplo, o rei Davi, ele venceu na guerra e tal contra Golias e outras batalhas, e você também vai vencer. Você, ao se identificar com essa religiosidade, com essa vertente, você também vai ser um vencedor. Por quê? Porque você se aproxima de Davi, você se aproxima. Tanto assim que os símbolos preferidos por esses neopentecostais são símbolos bíblicos, judaicos, mas são os mais conectados à realeza, à monarquia, porque é exatamente o período em que se estabelece a vitória. Sobre o quê? Sobre os outros povos que são secundários, que são preteridos e tudo mais. Então, alguns, só para concluir agora, porque eu acho que a gente pode debater bastante, alguns aspectos que foram apropriados pela direita brasileira, né? Então, por exemplo, Israel tinha a ver com um negócio do que eles chamam de dispensacionalismo. Cristo vai baixar várias ordens, que são as dispensações, né? E a principal delas é que vai se juntar todo mundo contra Israel. Israel vai vencer com a ajuda de Jesus. Aí Cristo vai estabelecer o trono dele em Jerusalém, e com esse trono estabelecido em Jerusalém, ele vai amarrar o Satanás por 1000 anos. Então vocês imaginam que loucura é essa, as pessoas acreditam nisso. E quando houve a guerra dos 6 dias, que pela primeira vez os judeus ocuparam Jerusalém, aí disseram, olha aí, está vendo? É a profecia da Bíblia se realizando. Agora Jerusalém é uma só, está na mão dos judeus e tal. Só que o judeu, que ele acha que vai ser o judeu, aquele judeu que vai dominar Israel junto com Jesus, não é o judeu que acredita no Velho Testamento, nas histórias da Bíblia e tal, não. É o judeu evangelizado, é o judeu que assume Cristo como o seu Salvador. Então, na verdade, o judeu é um instrumento para poder que o crente se torne o outro instrumento. Então, o pastor, ele acaba sendo meio identificado com esse rei Davi, com esse rei Salomão, e aí ele cria uma relação
muito próxima, quer dizer, muito submissa. E o pastor, com esse nível de autoridade, ele diz em quem você vai votar. A Igreja Universal, ela estabelece, olha, tal igreja vai indicar fulano, tal igreja vai indicar ciclano. E a bancada evangélica, junto com o crescimento dos neopentecostais, foi crescendo. O dado que ela traz aqui, que é antes dessa última eleição, que ele não traz aqui no livro, já tinha quase 100 deputados federais dessa corrente neopentecostal. A maioria deles da Igreja Universal, e em segundo lugar vinha a Igreja Assembleia de Deus. E depois vai vindo e tal. E tem uma última que surgiu mais recentemente, que é para pegar os jovens, então ela se chama Bola de Neve Church. Tem um nome em inglês, Bola de Neve Church. E o palco é uma prancha de surf, porque é para atrair a juventude e tal. Então, vão criando as coisas, o negócio vai crescendo e tal. Aí o que o pessoal reivindica? Eles não vão para lá. Então você veja, o povo mais pobre, as pessoas mais humildes, acabam votando em deputados que têm a concepção neoliberal. Então o cara chega lá e vota o quê? Vota contra a Previdência. Ele chega lá e vai votar o quê? Vai votar pelo que ele chama de um ataque aos direitos trabalhistas. Então, quer dizer, o cara, e ele não precisa prestar conta para a população, porque ele é o pastor, ele é o Deus, ele é a encarnação de Davi, de Salomão. Então, ele não precisa, ele apenas é a encarnação daquilo. Ele basta ser o pastor, ele não importa. Eu tive, só para concluir aqui, quando eu fui lá para Israel, para acompanhar essa palestra, que foi anunciada aqui, que eu acompanhei lá e tal, foi muito importante, porque foi durante 3 dias, 30 acadêmicos de 7 países se reuniram para discutir esse assunto do que estava acontecendo no Brasil. Você vê que isso é um fenômeno que acontece no mundo, mas está concentrado no Brasil, e o resultado disso foi a eleição de Bolsonaro. O resultado final foi, o problema nosso agora não é mais não deixar ele se eleger, como é que a gente se livra dele, né? E com todo esse aparato, o neopentecostal chega lá, esses deputados, e o que eles querem conseguir? Concessão de televisão. E agora eles não estão conseguindo somente concessão de televisão, eles estão conseguindo também anúncio para suas televisões. Então, o governo atual declarou abertamente, o Bolsonaro, que ia colocar no Supremo Tribunal Federal um juiz terrivelmente evangélico. Não é simplesmente evangélico, tem que ser terrivelmente evangélico. E realmente é terrivelmente, né? A gente está vendo que o negócio é terrível. Então, essa é a situação que a gente está vivendo. A questão que se coloca é como que as pessoas que têm uma outra visão, que querem outra solução para a sociedade, vão atuar. Nesse livro, viu, Josi, tem uma entrevista com o Boulos lá, que ela é adepta do Boulos, Josi. Ela gosta do Boulos. Aí eu acho que o Boulos tem um negócio que ele está errando. Por quê? Opção partidária, vai delatando. Não, mas acho que ela não se acanha disso, não. O Boulos, ele diz que o problema é que a esquerda não ocupou esse espaço do trabalho de base e tudo mais. Eu acho que isso é verdade, mas é uma verdade parcial, porque eu acho que o problema mais de fundo é procurar entender, discutir e ir fundo na discussão dessa questão, do significado do neopentecostalismo, do significado do neoliberalismo. Que tipo de sociedade a gente quer? Porque eu me lembro que no tempo que eu estava atuando no movimento sindical, o sindicato era um lugar que as pessoas iam em vez de ir na igreja, tinha churrasco no fim de semana, debate salarial, e isso aí foi abandonado. Essa questão da luta de classes, da luta pelos direitos, de denunciar a entrega do patrimônio nacional,
de denunciar o ataque aos direitos do povo, essa que é a questão capaz de mobilizar, porque você vai fazer um trabalho de base em torno de quê? Né? E aí essa talvez, é o que eu estou colocando aqui para discussão, seja a nossa esperança de que desse vácuo, dessa loucura, né, eles que me perdoem a ofensa neopentecostal, haja uma solução um pouco mais racional. Né? Por quê? Porque as pessoas estão indo para a igreja, inclusive tem gente que vai para a igreja e não concorda com nada disso. Mas ela entrevista uma pessoa aqui só para concluir, no livro aqui, que ela diz que eu sei que tudo que eles estão falando lá é mentira, mas eu vou ficar em casa o quê? No domingo, vendo Faustão? Pessoal, é o seguinte, eu vou organizar um pouquinho, fazer a mesa do debate. Pronto, então. Queria fazer uma proposta. Queria fazer uma proposta. O debate está muito rico, a conversa é muito rica. O Anivaldo já colocou diversas questões muito apropriadas, né? E sobretudo sobre essa questão da religião do capital, com a qual nós não fazemos nenhum esforço no sentido do diálogo. Eu acho que essa é importante. Agora, a análise de uma teologia contemporânea, esta da confissão da fé positiva, que nascida nos Estados Unidos, na década de 60, transportada para o Brasil e recebido o apelido de prosperidade, pessoal, acho que a gente tem que aprofundar esse debate, tem que ir com calma. Ou rejeitar a prosperidade por conta de um apelido que recebeu na América Latina. Eu acho que é apressada esse debate. Eu não estou contra, não, só estou querendo dizer que a questão é mais complexa, tanto que esse denominado neopentecostalismo, aqui apelidado neopentecostalismo, foi ressaltado aqui que não dá para ficar numa abordagem puramente sociológica, entre aspas, porque ela se constitui, por exemplo, na grande catedral de Calvino, em Genebra. Você vai lá hoje, você não tem 20 membros, foi contado uma vez, o Jé contou 20 membros, teu amigo lá do movimento ecumênico, né? Entretanto, o grande teatro de Londres já se transformou, agora na Inglaterra, numa grande igreja universal. Então nós precisamos debater sobre isso, aprofundar, né? Eu acho que o debate é só para resgatar isso. Muito bem. Com relação a essa visão do assim denominado dispensacionalismo, Charles, trata-se de uma visão da literatura apocalíptica, não é? Que do gênero apocalíptico é extremamente bonito, importante. Eu acho que merece a gente aprofundar isso, tá? Porque a visão da teologia dos profetas aqui mencionada, não é? O mesmo da teologia judaica, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco, tá? Essa visão, eu acho que caricatural, dizer de que o milenarismo bíblico que está expresso no Apocalipse, literalmente, né? Você pode fazer uma leitura, vamos dizer assim, fundamentalista, como disse o Anivaldo, como você pode fazer uma leitura interpretativa, hermenêutica, né? O Apocalipse literalmente fala assim, que Jesus Cristo voltaria, não é? À Terra, e ele vai inaugurar um período de 1000 anos de paz, em que o Satanás seria amarrado, sabe? Mas que isso ainda vai acontecer. A gente chama esse pessoal de pré-milênio, pré-milenaristas. É uma posição deles, né? Que alguns têm essa posição interpretativa, hermenêutica, do Apocalipse. Existem outros que são pós-milenaristas, tem outra leitura interpretativa, teológica, difícil de fazer.
mas que é importante a gente passar, porque nós, no meio cristão, temos que nos ajudar nós mesmos nesse debate. Então, eu acho muito útil dizer que esse dispensacionalismo de leitura assim, milenarista ou pré-milenarista, hoje é uma corrente de interpretação teológica, baseada em literatura apocalíptica, tanto no Apocalipse como nos escritos apocalípticos que estão no Primeiro Testamento, né? No caso da Bíblia. Então, uma leitura que a gente pode discutir, é equivocada. Por exemplo, na cabeça de Mike Pence, o vice-presidente americano, né? E há aquela The Family, aqueles evangélicos que ficam buzinando, desde Bush até hoje, são eles que orientam ao presidente: olha, o senhor faça isso, porque Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai voltar exatamente, geograficamente, na cidade de Jerusalém. Ele vai instalar o trono dele lá. É importante transferir a embaixada para lá. Estou com uma visão milenarista de uma leitura fundamentalista, interpretativa da Bíblia, que é assim, tá? Eu não sou dessa linha, né? Não, precisamos conversar. O cara pode estar equivocado. Ó, Jesus Cristo voltaria sim, e geograficamente na cidade de Jerusalém. Esta é uma cidade importante. Então ele vai instalar o seu trono ali. O diabo será amarrado e reinará um período de paz por 1000 anos, né? Agora, isso depende da vontade de Jesus Cristo. Só que o missionário Mike Pence e os seus compatriotas acham que precisa um engajamento, não é, de antecipar essa vinda. Então o que ele pensa? Vamos já transferir a embaixada para lá. Agora, o Apocalipse fala que antes da chegada de Jesus, antes dele voltar a instalar o seu trono aqui fisicamente, na linguagem apocalíptica diz o seguinte, que será precedido daquilo que se convencionou de apelidar de Armagedon. Então, qual é a ideia? Mas o Armagedon é rápido, né? É um período abreviado, é rápido. Então vamos fazer o seguinte, vamos provocar uma guerra, não é? Você cria um inferno astral ali em torno de Jerusalém, precipita esse bendito Armagedon, e aí Jesus Cristo volta, sabe? Porque a paz se instala pela guerra. Note que há aí compreensões políticas que interferem aí, estratégicas de como trabalhar essa questão da guerra e da paz. Não é uma questão puramente teológica. Então, mas tem gente que acredita nisso. E não é pouca gente, são 28 milhões de seguidores desse grupo The Family, que hoje buzina no ouvido do Trump noite e dia. O Deep State americano orienta ele como fazer com a guerra. Mas ele vai lá dar as suas interpretações e vai embora. Quem fica o dia inteiro lá é o Mike. É ele que fica o dia inteiro buzinando. E ele está falava para o Bush, está falando para o Trump. Escuta, tem 28 milhões de seguidores nossos dessa leitura apocalíptica nossa. Vai por aí porque é melhor para você. E ele embarca porque tem resultados eleitorais. É isso. E o mesmo aqui no Brasil em relação ao Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro também. Agora já chegou os pastores do Trump, chegaram, não é? Em julho do ano passado. Chegaram aqui. Bom, a gente aprofunda isso. Mas para você ver que essa leitura dispensacionalista, pré-milenarista, não é? Ela está presente, mas não é só no meio evangélico, tá? Então você tem ufólogos, testemunhas de Jeová, tem muita gente que tem essa concepção pré alguma coisa que vai acontecer no futuro. E é uma discussão mais ampla. Valeu, chefe. Tem várias pessoas. Eu queria pedir até para a gente reduzir o tamanho, tem várias pessoas inscritas. A Lúcia. Olha, fiquei até com vergonha do que eu vou falar depois que o Clarice. Da proporção que eu vou falar. Você está lá no Trump, enfim. Eu trabalhei no Arquivo Histórico Judaico num período que eles estavam construindo o templo no Brás, né? E aí, assim, eu fiquei bastante impactada, porque eu acompanhei os 2 anos de pesquisa, um grupo de pessoas que foi pesquisar, e depois eu fui no dia da abertura, e depois fui fazer uma visita, porque eles têm uma tenda beduína, ele tem
o Mishkan, lá, como fala em português? O Santos. É o lugar onde entrava o Cohen Gadol, lá eles têm lá uma réplica. Então, assim, na verdade, a gente, quando a gente fala desses neopentecostais, a gente falta olhar isso com muita seriedade, porque por trás disso tem muito estudo, tem muito empenho, eles não estão brincando, né? Então, assim, eu lembro a equipe de pessoas que foram pesquisar durante esses 2 anos. Uma outra coisa que me impactou quando eu fui na abertura do templo, foi um lugar que eles colocaram para a comunidade judaica. Eu, assim, do ponto de vista político, eu não sei se em outros campos eu sou alguma coisa, mas do ponto de vista político eu não sou absolutamente ninguém. E eles me colocaram sentado do lado da Dilma, do lado do governador. Eles deram um lugar de destaque para a comunidade judaica, e por todos os líderes da comunidade judaica. Como eu disse assim, hoje em dia a comunidade, pelo menos esclarecida, já abandonou essa história de povo escolhido. Não é uma perspectiva que a gente trabalha com ela mais, né? Não é, enfim, é uma coisa que talvez os ortodoxos, a comunidade dita esclarecida, liberal, não trabalha com essa questão ou trabalha de uma outra forma. Eu vi ali, do ponto de vista geográfico, o lugar que eles deram para a comunidade judaica, eles estão trabalhando com essas perspectivas de povo escolhido, ou como ferramenta, né, como você explicou. Né? Aí, uma outra coisa que na abertura eu fiquei impactada, o Edir Macedo fez todo um discurso desqualificando a psicologia e dizendo que a psicologia não funciona, não sei o que, o que funciona é frequentar a igreja. E ele pediu para as pessoas, assim, no andar onde tinha o culto, são 10 mil pessoas sentadas, né? Aí tinha um monte de gente em pé. Ele pediu que levantassem todos os pastores e frequentadores que eram ex-viciados ou com problemas psiquiátricos, que foram lá, que foram salvos pela igreja. Mais da metade das pessoas levantaram. Então eu achei assim, uma penetração dentro de algumas áreas que eu acho que o serviço público realmente está faltando, né? E, enfim, aí vocês falaram dos profetas e tal. Tem a teologia da libertação também, que eu acabei de fazer um texto sobre a teologia da libertação judaica baseada no texto dos profetas. É um rabino argentino, Marshall Meyer, que ele faz essa proposta da teologia da libertação, porque os profetas, eles eram revolucionários também. Eles eram pessoas que conseguiam ameaçar, assim, eles criticavam o status quo, eles não eram acomodados, né? Eles estavam ali para mostrar realmente as questões, as injustiças dos poderosos. Então, assim, os profetas, eles são uma ferramenta para a esquerda, e para a esquerda judaica refletir sobre o momento presente. É isso, não sei se eu fiz pergunta, mas é isso. Só para colocar aqui umas contradições, né? Veja só, existe uma visão crítica dentro da religião cristã ao que se chamou, ao que se convencionou chamar o sionismo neopentecostal, ou o sionismo cristão, que na verdade não é cristão porque não pega toda a cristandade. Então, no final do debate lá em Haifa, né, o professor Preston, que é um dos especialistas, inclusive ele fez estudos no Brasil e nos Estados Unidos, ele terminou o debate perguntando assim: e como ficam os palestinos cristãos? Né? Então, se você prega uma religiosidade e que determina que a finalidade da realização desse judaísmo tal, o judaísmo messiânico, o retorno do judaísmo, todo Israel virá sob o domínio judaico, ou seja, anulando os palestinos. Mas qual é o paradoxo? É que lá é o berço do cristianismo. Então, o que os palestinos cristãos acham disso? Então, eu vou ler rapidamente aqui, para a gente ver onde é que eles colocaram a contradição. Talvez essa discussão
fique um pouco mais clara. Então, nessa época, foi em 2006, quando começou a crescer essa avalanche aí, os cristãos das igrejas ortodoxa síria, latina, episcopal e luterana de Jerusalém, luterana, reparem que é uma das vertentes evangélicas, escreveram o seguinte: o programa sionista cristão fornece uma visão de mundo na qual a palavra de Deus é identificada com a ideologia do império, do colonialismo e do militarismo. Em sua forma extrema, coloca ênfase nos eventos apocalípticos que levariam ao fim da história, ao invés da vida no amor e na justiça de Cristo. Ao invés de condenar o mundo à danação do Armagedon, chamamos a todos a se libertarem das ideologias do militarismo e da ocupação da Palestina para buscarem a redenção das nações. Chamamos a todos os cristãos e igrejas em todos os continentes a rezarem pelos povos palestino e israelenses, ambos sofredores como vítimas da ocupação e do militarismo. Tais ações discriminadoras estão tornando a Palestina em um conjunto de guetos empobrecidos, cercados por assentamentos israelenses exclusivos. E no final, por isso afirmamos que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus, o que faz a todos chamados a honrar a dignidade de todo ser humano e o respeito a seus direitos inalienáveis. Afirmamos que israelenses e palestinos são capazes de viver juntos em paz, justiça e segurança. Chamamos todas as pessoas a rejeitarem, vejam bem, rejeitarem a visão de mundo estreita do sionismo cristão e outras ideologias que privilegiam um povo às expensas do outro. Ou seja, se você for olhar essa declaração, ela está muito mais próxima da realidade, do que está acontecendo na Terra, do que essa manipulação, certo? O pastor perdoe se... essa manipulação da visão apocalíptica como forma de atender a determinados interesses. Como você, aliás, começou a colocar, eram os conselheiros de Bush e agora são os conselheiros de Trump, que são os caras que mais profundamente entraram nessa linha. E com isso, só para terminar o raciocínio, o Trump, há pouco tempo atrás, ele falou o seguinte: quem não votar em mim não é judeu de verdade, porque quem apoia Israel do jeito como tem que ser, sou eu. Então começou a criar, a partir do estabelecimento israelense, uma espécie de antissemitismo interno. O judeu que critica Israel, que não tem uma visão acrítica de Israel, não é judeu de verdade.